A questão aqui, né? Então ela pede para dar a equação da velocidade. Vocês vejam que tem os experimentos aqui, tem a concentração do reagente aqui, ó, tá vendo? Mol por litro, e tem a velocidade mol litro segundo, tá vendo? Ora, se eu observar do experimento 1 para o experimento 2, tá vendo ali que dobrou a quantidade? É fácil perceber que dobrou? Olha só, e a velocidade nesses mesmos dois experimentos, ela quadruplica. Tá vendo? Ela fica 4 vezes maior. Então, isso é uma equação exponencial, né? Eu tenho aqui, ó, 2 elevado na x igual a 4. Ou seja, né? Eu quero saber qual é o expoente. Por isso que o nome é equação exponencial, né? Eu preciso saber o expoente, tá? Então, olha só. Eu preciso saber o expoente aqui, ó. Veja que se eu igualar as bases, isso aqui é matemática básica, pessoal. Isso aqui não é assunto meu, viu? Isso aqui vocês têm que saber. Então, ó, 2 na x, tá? Quem tá com dificuldade aí é porque não tem matemática básica. Então não é problema da minha matéria, tá? Então isso aqui é 2 na 2, que 2 na 2 é 4, né? Então, qual é o valor do expoente lá? É 2, certo? Então x vale 2. Ora, se o x vale 2, nós temos que o reagente, essa espécie química aqui, ó, o expoente dele é 2. Sendo assim, a ordem em relação a ele é 2. E assim sendo, né, a expressão de velocidade fica V igual a constante cinética que multiplica a concentração da espécie reagente elevado na 2. Então veja que essa é a expressão da velocidade, certo? Olha só. Então a resposta é letra D. Aqui a questão 40, tá? O que ela diz, né? Ela diz assim, o óxido nítrico, ele reage com o hidrogênio produzindo nitrogênio e vapor d'água, conforme a equação. Então vocês observem aqui, ó, né? Deixa eu ver se eu pego com o mouse, é mais fácil. Ó, tá aqui a reação química, tá? Olha lá. Vocês estão vendo que cada 2 mols de óxido de nitrogênio reage com 2 mols de hidrogênio, né? Certo? Então, o que me interessa são os reagentes, tá? Então, diz assim, acredita-se que nessa reação ocorrem 2 etapas. Opa! Não é uma reação elementar, gente. Então, eu tenho que saber qual é a etapa lenta dela. É essa que define a velocidade. Então, se vocês observarem aqui, ó, viram que tem uma etapa lenta descrita ali? E a primeira reação. Ora, a primeira reação, se vocês olharem para cá, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que eu tenho 2 mols de óxido de nitrogênio para cada 1 mol de hidrogênio, tá? Então, se essa é a etapa lenta, então eu consigo tirar dali a expressão de velocidade sem fazer conta nenhuma, viu, pessoal? Olha só, então assim, ó. Qual é a resposta, então, gente? Observem a primeira reação lenta aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2 mols de NO e 1 mol de H2. Então, qual é a ordem em relação ao NO? É 2. Qual é a ordem em relação ao H2? É 1. Então, gente, a resposta é letra A.
Vocês estão vendo que a questão 41, ela também é uma questão complexa, né? Ela se dá em mais de uma etapa, porque olhem para cá, ó. Você tem a reação global, tá vendo aqui? Mas aí ele diz assim, ó, apresenta o seguinte mecanismo de reação. Então, ocorre uma etapa lenta e uma rápida. Então, a expressão de velocidade é em função da lenta, nunca da rápida, tá bom? Pensa numa corrida. Pensaram numa maratona? Agora pensa se tu é o fiscal da maratona, tá bom? Tu vai ficar lá até o primeiro passar ou até o último passar? Lógico que tu vai ficar lá até o último passar, certo? Então, o último é o mais lento, é a mesma coisa que a reação química, mesma coisa. Então, tu vai pegar a etapa lenta. Agora, observa lá, ó, os reagentes da etapa lenta, que é aquela primeira ali, ó. Vamos mostrar de novo. Aqui eu tenho A mais B. Vejam que é 1 mol de A mais 1 mol de B, né? Certo? E aí ele diz assim, ó. Sabendo que a constante de velocidade é aproximadamente igual a 2 vezes 10 na 3 litro por mol segundo, tá? E que as concentrações de A e B são respectivamente 6 vezes 10 na menos, o que é aquilo ali? Menos 8, se não me engano, menos 8, né? E a de B é 2 vezes 10 a menos 8, tá? Ele pede para calcular a velocidade da reação, tá? Dessa reação global aqui, ó, tá vendo? Ele está pedindo para calcular aquela lá, ó. Tá vendo aqui? Mas essa aqui, ó, eles botam só para te enganar, entendeu? Tu não vai usar a global, tu vai usar a lenta. Tá bom? Então, qual é o expoente do B? 1. Qual é o expoente do A? 1. É uma reação de segunda ordem, né? Primeira ordem em relação a A, primeira ordem em relação a B. Então, a expressão da velocidade fica assim, ó. Vou botar aqui no papel, vamos lá. Então, V é igual a K vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Beleza? Agora, pessoal, olha só. Eu sei que aqui é 1 e aqui é 1, porque eu observei na etapa lenta, certo? É dado, então, o quê? É dado a constante, é dado a concentração de A e de B. Então, basta você substituir isto e calcular. Então, é o que vamos fazer, tá bom? Então, no problema ali, só revisando para vocês, olha lá, ó, quanto que vale a constante de velocidade? Vale 2 vezes 10 na 3. Então, velocidade vai ser 2 vezes 10 na 3. Qual a unidade que nós temos ali? Litro por mol segundo. Vezes a concentração de A. Olhando ali é 6 vezes 10 na menos 8. Bem mol por litro, né? Bem diluído, né? E a concentração de B é 2 vezes 10 na menos 8. Mol por litro também. Tranquilo, gente? Professor, veja que está tudo vezes aqui, ó. Não tem nada de mais e menos, ó. Quando está tudo vezes, eu posso multiplicar de qualquer ordem que eu queira. Então, olha aqui, o que é mais fácil de fazer é multiplicar o 2 pelo 6 e pelo 2. Vocês vejam que barbada? 2 vezes 6, 12, vezes 2, 24, certo? Então, velocidade aqui eu já coloco, ó, 24, beleza? Agora a gente faz a conta das potências de 10, olha só. 10 na 3 positivo, vezes
10 na menos 8 vezes 10 na menos 8. Então, 10 na menos 8 ó, conserva a potência de 10 e soma os expoentes, tá? Então, menos 8 com menos 8 dá menos 16. Com mais 3 dá menos 13. Então, ó, vezes 10 dá menos 13. Veja que litro está multiplicando aqui, ó, e litro está dividindo. Eu corto 1 litro com 1 litro. Beleza? Aí, ó, eu corto um mol aqui de baixo ó, com um mol de cima, tá vendo? Olha só, é muito simples ver o que sobrou agora, né? Olha, sobrou em cima, lá, ó, mol, tá vendo? Embaixo litro, embaixo segundo. Então, a resposta é mol por litro segundo. Beleza, gente? Então tá aí a resposta. 24 vezes 10 a menos 13 mol por litro segundo. 83, vai lá. Então a expressão de velocidade da reação, 2A mais B, tá? É igual a V é igual a K vezes A vezes B. Estão vendo ali, pessoal? Deu para ver aqui? Olha bem. Tá vendo? Ele te dá a expressão de velocidade. Agora observa o seguinte, ó. Essa expressão combina com a equação? Fala para mim. Não combina. Então, vocês entenderam que aqui, ó, a equação não combina com a expressão de velocidade? Por que, professor? Ó, olha para cá o expoente aqui, ó, do A, não é 1? Olha lá. Olha aqui o que aparece para o A aqui, gente, ó, tá vendo? 2 não combina, olha só. E aqui o B é 1, ó. Bom, aqui o B é 1 também. Bom, aqui está combinando. Mas se o A não combina, é sinal que essa reação é complexa. E a expressão de velocidade que vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui, é da etapa lenta. Beleza? Então, sempre que vocês têm a expressão, vocês vão pela expressão e não pela equação, tá? Porque a equação química pode ser complexa, né? Pode se dar em várias etapas, né? Bom, então ele pede qual é a ordem da reação. Poxa vida, gente, essa é barbada, né? Ah, essa aqui é muito fácil. Qual é a ordem da reação? 1 mais 1, 2, olha lá, ó. Pimba, letra C. Questão 44. Vamos fazer a questão número 44. Então diz assim, a reação que ocorre utilizando o reagente A e B é de terceira ordem. Isso quer dizer o quê, meu Deus? Ah, quer dizer que a soma das ordens de A e de B vale quanto? 3. Então, a soma dos expoentes do A e do B dá 3. Então, a expressão de velocidade tem que contemplar essa ordem global. Então, nós vamos procurar nas alternativas qual é das alternativas que tem a ordem global igual a 3. Qual a reação? Para essa reação não é possível aplicar a expressão de velocidade. Ó, não é possível. Gente, letra A é possível? É. Tá vendo ali? 2 mais 1 não dá 3? Belezinha. A ordem é 3. Ó, aqui, ó. A letra B dá? Dá. A ordem é 3. Ordem 3. Ordem 3. Opa! Ordem 6? Não! Tá errado. Então a resposta certa é letra E. Aqui não pode representar aquela expressão. Experimentalmente, observou-se que a velocidade de formação de substância C através da reação 2A mais B é independente da concentração de B. Opa, para um pouquinho. Independente da concentração de B, professor? Sim. O que significa isso, gente? É muito simples.
significa que o B, o expoente é zero. Olha aqui, pessoal. Se independe dessa aqui, ó, tá? O expoente de B é zero na equação. Então não aparece aqui o B. Então eu já sei, ó, que não é a letra A a resposta. Tá bom? E não é a letra E também. E não é a letra D também. Então só sobrou, né, B e C. Se não depende de B, então o expoente dele é zero. B na zero vale 1. E 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Beleza? Porque o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Então, né, não influi. Tudo que tu multiplica por 1 permanece. Né? Então, tá beleza? Então, eu estou preocupado com esse cara aqui agora. Ó. Tá? Tá, então eu tenho duas respostas que podem ser as minhas respostas. Então eu vou continuar lendo para ver se vocês matam a charada. Olha aqui, ó. Independente da concentração de B e quadruplica, ó, presta atenção. E a velocidade quadruplica quando a concentração de A é dobrada. Opa, para um pouquinho. Quando eu dobro a concentração do A, a velocidade fica 4 vezes maior. Lembra aquela continha que eu fiz ainda há pouco? Olha, até tá aqui a continha, ó. 2 na x igual a 4. Quando eu dobro a concentração, quadruplica a velocidade. Então, o x é 2. Ou seja, a ordem da reação em relação ao reagente A é 2. Isso quer dizer que o expoente dele é 2. Então, eu vou procurar lá nas respostas, você vê que aqui, ó, na C é expoente 4, então não pode ser a C. Então, a resposta é letra B, tá? V igual a K, concentração de A ao quadrado. A decomposição do pentóxido de dinitrogênio é representada pela equação. Então, 2NO2O5, né? Dando Br, né? Não interessa porque a expressão só depende do reagente. Beleza? Foram realizados 3 experimentos. Experimento 1, eu tenho a concentração x, a velocidade 4z. No 2, x sobre 2, a velocidade 2z. E no 3, x sobre 4, a velocidade é z. Aqui é mais fácil, pessoal, a gente pegar de baixo para cima do que de cima para baixo. Observem aqui, ó. Observem aqui, estão vendo? Ó, eu tenho a velocidade z aqui, ó, e aqui é x sobre 4. Veja que daqui para cá eu dobrei, ó, tá vendo? Se tu pega x sobre 4 e dobra, dá x sobre 2. Vamos ver isso na conta, professor? Vamos lá. Então, se tu pegar x sobre 4 e dobrar, quanto que dá isso? Dá 2x sobre 4. Mas dá para simplificar? Claro que dá. Ou seja, eu posso simplificar por 2, né? Então, isso dá x sobre 2. Belezinha? Vocês entenderam? Olha só. Tá? Quem tem dificuldade de matemática, vê fração já sai correndo. Ai, meu Deus, é um zumbi, é um lobisomem, não sei. Né? Nada a ver, cara. Ó, a fração é joinha. Ó. Olha lá. Então vamos voltar para cá, ó. Se eu dobrar aqui, ó, tá vendo? Daqui para cima dobra. E daqui para cá também dobra. Opa! Aí tá fácil para mim. Dobrou e dobrou. Dobrou e dobrou. Então, 2 na x igual a 2. Quanto que vale o expoente aqui? Vale 1. Né? Vale 1. Então, a expressão de velocidade tem que ter o expoente 1 naquele reagente ali. Então, vamos ver qual é a resposta. Então, se vocês observarem a resposta com expoente 1, é letra D, né? A 47 diz o seguinte: o valor absoluto da velocidade de decomposição de uma substância em função em solução aquosa varia com a concentração C dessa substância, como indica a figura.
tá? Vejam que a figura é uma reta, né? O que significa que é uma reta? Do primeiro grau. Olha, se uma reta é uma equação do primeiro grau, gente, qual é a expoente a ordem da reação, no caso, né? É o 1. Ah, é isso, professor? É, porque essa expressão de velocidade é como se fosse um polinômio. Pode ter um polinômio de grau 1, grau 2, grau 3. Ah, tá. E se for um polinômio de grau 2, é que nem uma parábola, professor? É, que nem uma parábola. Entenderam? Então, é isso que você tem que enxergar, gente. Olha, então se eu enxergo esse gráfico, eu digo, ah, tá. Então isso aqui é V igual a concentração do reagente elevado na 1 vezes o K, aquele, né? É a constante cinética. Tá bom? Então ele pede qual é o valor da constante dessa reação. Muito simples. Eu pego os dados do gráfico. Então vamos pegar os dados do gráfico. Olha aqui, pessoal. Quando a concentração é miligrama por mililitro. Isso aqui é bobagem, tá? Porque dá para cortar o mili com mili. Fica grama por litro, tá? Isso aqui é pura bobagem, isso aqui, ó. Tá? Mas tudo bem. Ó, quando é 4 miligramas por mililitro, ó, eu tenho quanto de velocidade? 10 miligramas por mililitro hora. Pois bem, então vamos para as contas. Ó, 47, vamos lá. Tá tremido isso aqui. Para um pouquinho. Então, olha lá, eu tinha visto com vocês que, tá? A concentração é igual a 4 miligrama por mililitro, tá? E a velocidade para essa concentração era de 10 miligramas por mililitro hora. Beleza? Beleza, gente? Então, olha aqui, ó. Temos os dois dados aí, né? Colocados para vocês. Então, olha só. Se eu sei que V igual a concentração do reagente, que eu não sei que letra é, elevado na 1, porque é uma reta, né, gente? Olha aqui, ó. Fica uma reta. Equação do primeiro grau, entendeu? Então agora eu pego os valores que eu tenho aqui, ó. V e C. O que eu quero calcular, professor? Ah, eu quero calcular o K, que é a constante de velocidade. Então vamos isolar essa constante. Então vai ficar assim, ó. K igual. Veja que o K, olha aqui, está multiplicando a concentração aqui. Então esse aqui vai passar dividindo. Então vai ficar V igual dividido por concentração de R. Ó, substituindo os valores, né? Então, ó, eu tenho V, ó lá, em cima ali, ó, tá vendo? Quanto que vale o V? Vou botar as unidades, tá? Veja que o mili pode cortar, né? Tá? Então, ó, miligrama. Como é ruim escrever e segurar a câmera ao mesmo tempo. Eu nunca tinha feito isso, eu fico com um corpo todo torto aqui fazendo isso aí. Dividido por 4 miligrama por mililitro. Beleza, gente? Então tá, olha só. E agora? Ai, 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 eu não sei fazer conta de fração. Meu Deus do céu, que inferno isso, né? Nada a ver, gente. Olha só que barbada, ó. Miligrama está no numerador da fração de cima, corta com miligrama na de baixo. Mililitro está na de baixo, ó, no denominador da fração de baixo, corta com essa da de cima. Veja que sobrou só hora, tá vendo aqui? Mas hora não está no denominador, então vai ficar embaixo, entendeu? Então agora tu vai fazer continha, ó. 10 por 4, que dá 2,5, né? Então isso aqui vai dar 2,5. O que? Hora na menos 1, tá?
Por quê, professor? Porque a hora ficou embaixo. É a mesma coisa de escrever assim, ó, 2,5 vezes 1 sobre hora. Mas escrever 1 sobre hora é muito chato, né? Então a gente bota assim, ó. Hora na menos 1 fica mais bonitinho, entendeu? Ó, é a mesma coisa, tá? Então tá aí a constante de velocidade. Bom, agora ele pergunta o seguinte, a letra B, de que fatores depende essa constante de velocidade? Então vamos voltar para o cálculo aqui, gente. De que fatores depende a constante de velocidade? Hein? Do tempo, beleza? Depende do tempo. Ok? Ah, professor, mas não depende da concentração também? Nesse caso, não. Pode que algum caso dependa. Por que que tu está dizendo isso, professor? Claro, por que que eu estou dizendo? Porque vejam que aqui, ó, a concentração, as unidades de concentração, elas se cancelam, tá vendo? Ó. Então, o K não depende da concentração, só depende do tempo. Quando vocês têm uma variável que depende do tempo só, a gente chama isso de frequência, né? É muito comum a gente usar em física, né? Segundo na menos 1 é Hertz, tá? Para a gente falar de frequência de onda, por exemplo, né? Tá bom? Então é isso aí, gente. Tá resolvida a questão 47. 48. Em uma série de experimentos controlados, um pesquisador fez reagir porções de 3,27 gramas de zinco metálico com diferentes volumes de soluções de ácido clorídrico em diferentes títulos, conforme a equação. Então aqui, pessoal, vocês têm o ataque, né, do zinco, do metal zinco com ácido clorídrico, né? Dá um sal mais liberação de gás de hidrogênio, beleza? Vocês viram isso em química geral, né? Creio eu, né? Então, um metal mais ácido, né? Se não for um metal nobre, né? Metal mais ácido dá um sal mais hidrogênio. Não tá. Então, se nos vários experimentos efetuados forem mantidos constantes a massa, estado de agregação do zinco, também a temperatura e pressão, tá? Quais experimentos realizados? Escolha a opção que descreve condições sob as quais pode ser observada maior velocidade. Bom, gente, aqui nós temos que pensar o seguinte, não precisa calcular nada, tá? Já vou dizer para vocês uma coisa. Vocês têm que saber ali fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. Então, se tu tens um sólido, né, quanto mais dividido está o sólido, mais rápido ele reage. Beleza? Então, quanto mais pozinho ele tiver, mais rápido ele reage. Tá? Quanto mais pozinho ele tiver, mais rápido ele reage, tá bom? Ok. No caso do ácido, quanto mais concentrado, mais rápido ele reage. Beleza? Então aqui eu vejo as opções. Ó. Então eu tenho 2.000 litros ml de solução contendo 1,825 gramas, né? De ácido clorídrico, tá? Depois 1.000 mililitros contendo 3,65. Depois 500 contendo 7. Vocês estão vendo que estou dividindo o volume por 2 e está duplicando a massa? Estão vendo? Olha só. 2.000 por 2.000, por 2.500, por 2.250. Mas essa massa, veja, está dobrando. Se tu dobrar isso aqui, ó, tá vendo? Dobra, dobra e dobra. Então eu estou aumentando a massa aqui, ó, e diminuindo o volume, entendeu? Então aqui eu estou aumentando a concentração, certo? Beleza? Então qual delas que vai ter a maior velocidade? Aquela que tem maior concentração e pozinho de zinco, né? Tá?
como o estado de agregação do zinco, tá, são constantes e a massa dele também, que é dito lá no texto, ó lá, a massa e o estado de agregação do zinco é constante, a temperatura e pressão também. Então, o que interfere na velocidade é o HCl. Quanto mais concentrado, mais rápido reage. Então, quem vai reagir mais rápido é o experimento 4. A questão 49, ela me apresenta dois gráficos, né? Então, ela diz assim, considere a decomposição da solução do diazobenzeno, tá? Então, tu tem aqui o diazobenzeno, esse cara aqui, ó, tá? Se tu vai decompor eles, vocês aprenderam, né, em reações químicas, né? Que decomposição eu parto de uma substância para ter mais de uma no final. Olha lá. Então, se ele está falando decomposição de alguma coisa, tá? Aquela coisa que ele está dizendo depois, que eu não sei nem quem é, que fórmula é, só pode ser o reagente, entendeu? Olha aqui, ó. Tá aqui ele. Tá? Aí ele diz assim, essa reação é reversível de primeira ordem e sua velocidade pode ser medida de diferentes maneiras. O gráfico abaixo representa corretamente a velocidade da reação Então, vamos lá, gente. Ela é de primeira ordem, veja bem. Ela é de primeira ordem, tá? À medida que o tempo passa, o que acontece com a massa de nitrogênio? Olha para a reação lá. Ó, tá aqui o nitrogênio. Tá vendo? Se vai passando o tempo, eu vou formando mais produto, né? Então tem que aumentar o nitrogênio, não pode diminuir. Aqui ele está dizendo que começa com a massa de nitrogênio alta e vai diminuindo. Isso aqui está errado, né, gente? Olha só, nem tem nitrogênio aqui para diminuir. O nitrogênio vai aumentar. Olha lá. Tá vendo? Por isso que eu digo para vocês, um gráfico nunca mente para vocês. Se vocês olhem bem o gráfico, vejam, ó, vejam sempre os eixos dos gráficos, entendeu? O que ele quer te dizer aqui? A massa desse cara contra o tempo. E ele está dizendo que à medida que o tempo aumenta para cá, ó, a massa está diminuindo. Tá vendo que está errado? E agora vamos ver esse C aqui, tá? Vamos ver. Então, à medida que o tempo passa, o volume de nitrogênio aumenta. Tá lógico. Tá vendo ali? Ó, vou formando nitrogênio, tá vendo? À medida que o tempo passa, o nitrogênio vai aumentando. Esse aqui tá legal. Esse gráfico C, tá beleza. Vamos ver o outro aqui, gente. Gráfico B. Aqui diz a concentração do reagente lá, ó, tá vendo, pessoal, que esse é o reagente? Ó, tá vendo que é o reagente? Ele está dizendo que à medida que o tempo passa, o reagente aumenta a concentração dele. Veja que isso não está lógico, né, gente? Aí tu vai dizer assim, professor, mas tu falou que uma reação de primeira ordem é uma reta. Eu falei sim, mas eu disse para vocês que era a velocidade que teria que ser uma reta e não a concentração. É o V aqui, ó. É o V, entende? Isso aqui é concentração, não tem nada a ver, tá? Então aqui, ó, ele está dizendo que a concentração do reagente está aumentando com o tempo. Não, pois se eu estou decompondo, ele tem que diminuir, tá? Então essa está errada. Letra D, a massa do reagente fica constante com o tempo também, né? Tá errado, né, gente? Tá totalmente errado, né? Pois se eu vou decompor ele, essa massa vai ter que diminuir. Beleza? Então a resposta é letra C. Então vamos lá, olha só. Na reação de solução do ácido clorídrico com o zinco metálico, o gráfico que melhor representa o comportamento da espécie em solução é... Então veja, pessoal, é a reação do ácido clorídrico com o zinco metálico. Então, vamos ver o comportamento. Vamos pensar no seguinte, né? Vamos lembrar dessa reação. Vamos lembrar da reação, tá? Então eu tenho
zinco mais HCl, certo? Então, isso aqui dá cloreto de zinco mais hidrogênio, né? Como vocês viram anteriormente, né? Tá? Isso aqui é um gás que sai, né? Isso aqui é um sal, né? Fica dissolúvel na solução, tá? E aqui eu preciso de 2 mols para cada 1 mol de zinco, beleza? Para fechar o H2 ali, ó, tá vendo? Fechar o Cl2 também. Balanço de massa Lavoisier, né? Tá? Uma dos pilares da química, né? Da química clássica, porque a moderna é diferente, né? Mas um dos pilares da química clássica é esse aí, né? Conservação da massa, que não serve para reações nucleares, né? Tá, pessoal? Então vocês estão vendo aqui, tá? Então observe o seguinte: qual o gráfico que melhor representa essa reação aí? Observem a reação aqui, ó, pessoal. O que é que nós temos aqui? Aqui é o ácido, né? Nós temos em solução e ele praticamente fica totalmente ionizado dessa forma, né? Aquosa aqui, ó. Eu tenho íons H+, e Cl-, certo? Aqui eu tenho na forma de sal, eu tenho também o zinco, né? Ele tem um NOx fixo mais 2, né? Na forma aquosa ele vai ficar também, né? Junto com a água ali, né? E mais 2 Cl-, beleza? Ok? Mais H2. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Olha só, eu tenho zinco 0 aqui, né? Tá bom? Observem só. Então, o zinco 0, ele vira zinco 2, tá vendo? O H+, aqui tem um 2, né, gente? O H+, vira H2. E o cloreto? Continua lá dentro. Ou seja, se ele continua, a concentração dele é constante. Então, a concentração do cloreto tem que ser constante. Beleza? Isso é uma observação simplesinha assim, mas que envolve conhecimento de reação química, né? Tá? O fato de eu escrever assim não quer dizer que tá assim lá. Beleza? Não quer dizer que isso aqui é sólido, entende? Ele está na fase aquosa. Então ele está dissolvido. Ou com alguma parte solidificada, mas enfim, né? Mesmo que tivesse solidificado, o cloreto estaria na forma iônica, né? Sólida, né? Tá? Bom, pessoal, então olha só. Então nós já vimos que a espécie cloreto é constante, né? Então olha para o gráfico A aqui, ó, tá vendo? A espécie cloreto. Ixi, professor, o senhor não falou que o cloreto fica constante? Falei. Então, isso aí tá errado, né, gente? Concorda comigo? Tranquilo, né? O H+, tá? Ele tem que diminuir, né? Porque afinal de contas eu estou formando H2. E o zinco 2 não pode ser constante, tá? Porque eu estou formando o quê? Estou aumentando o zinco 2. Tá? Então observa aqui, pessoal. Ó. Então a espécie, ó, o zinco 2 está aumentando. O cloreto é constante, tá? O zinco sólido está diminuindo e o H2 também está diminuindo, tá? Então vamos ver outro gráfico. O gráfico letra B, vamos ver o letra B aqui, pessoal. Olha só para cá. Olha para cá. Veja que a espécie cloreto está aumentando. Tá errado, né, gente? A gente viu que o cloreto é constante, então essa aqui também está totalmente errada. Ok? Vamos para C agora. Olha só o gráfico C, gente. Ó, o cloreto está constante. Opa! Legal! É isso mesmo.
O H2 está diminuindo. Aliás, o H+ está diminuindo, porque está formando H2. E o zinco 2 está aumentando. Ó, tá bem certinho, é isso aqui mesmo. Resposta letra C. Observem que as outras não tem nada a ver também. Olha aqui, ó. Ó, essa letra D aqui, olha o cloreto, ó, faz um gráfico todo louco aqui. O zinco 2 sobe, depois diminui. O H+ aumenta. Nada a ver, né, gente? Olha essa aqui então também, né? Nada a ver, né? Então, boa noite a todos. Se vocês tiverem pergunta, né? Tá? E a gente vai, então, se despedindo. Boa noite, obrigado e até a próxima.